Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça possa abençoar cada um dos nossos corações. Hoje eu quero continuar meditando a mensagem Duras de Parto, em conexão com a mensagem Hoje tem se cumprido essa escritura pregada pelo profeta no dia 19 de 2 de 65. A mensagem Duras de Parto foi pregada no dia 24 de 1 de 65, e a mensagem Hoje tem se cumprido essa escritura em 19 de 2 de 65. Somente o profeta Irmão Brana poderia interpretar a escritura para que nós pudéssemos conhecer o dia, a hora e a mensagem. E a grande chave para entender o ministério do Filho do Homem é saber que na vida do profeta estavam se cumprindo escrituras para identificar o dia do Filho do Homem. Veja, escrituras que só poderiam serem cumpridas, veja, no corpo literal de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja hoje é o corpo literal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos consciência de que a palavra tem sido pregada não apenas com palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Ou seja, com sinais, maravilhas, mas muito mais o cumprimento das profecias. Por isso ele pregou, hoje tem se cumprido essa escritura. Se nós meditarmos exatamente no título da mensagem, nós então vamos compreender o dia, a hora e a mensagem. Jesus Cristo, ele tomou a escritura em Isaías capítulo 61, veja, em sua primeira vinda, veja como era costume dele de ir na sinagoga todos os sábados, e quando ele entrou na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele leu Isaías 61, verso 1 e a metade do verso 2, veja, e ele estava anunciando o ano aceitável do Senhor. Todos nós sabemos que o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Então, o jubileu soava, a trombeta soava, e todos os escravos largavam suas ferramentas porque tinha terminado o dia da escravidão. Tinha terminado o sofrimento, as dívidas eram anuladas, tudo era perdoado e cada proprietário voltava para suas terras de origem, que era uma herança que foi dada por Josué lá no passado. Então, Jesus Cristo deixa de propósito a metade do verso 2 para o tempo do fim, que diz assim, Isaías 61, verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e ele para aqui, fecha o livro e disse, hoje tem se cumprido essa escritura. Veja, ele foi exato, preciso, porque ele era a palavra, e ele sabia qual parte da palavra estava se cumprindo. Então veja, a outra parte, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa segunda parte, veja, estava reservada aqui para o tempo do fim. Agora é o tempo do juízo. Agora é o tempo em que Deus estabelecer a sua justiça. Veja, os seus juízos que estão escritos na palavra. Nós sabemos exatamente tudo o que vai acontecer para aqueles que rejeitaram a palavra, porque esses juízos já estão escritos em sua palavra. Então, o Romano toma essa escritura para pregar a mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura. Vamos recordar, o Romano sobe na plataforma com uma Bíblia nova, a qual ele nunca havia folheado. Então, ele vai pregar sobre João, capítulo 16, onde fala da mulher que está grávida, com ânsias de dar à luz. Então, ela está sofrendo angústias, duras de parto, mas ela se alegra quando nasce um filho. Então o profeta interpreta essa escritura e fala, o filho, veja, não uma filha, não uma denominação, não uma igreja, mas o ministério do Filho do Homem, o filho. Mas ele não acha São João 16 e a Bíblia sempre abre em São João 17. Veja, e nesse momento ele começa a ficar um pouco preocupado e não consegue encontrar a escritura, e disse ele, os olhos de todos estavam fitos nele, exatamente como foi na primeira vinda, porque ali agora estava Jesus Cristo,
através do seu corpo, que é a igreja. Ele estava velado naquela pele humana, chamado William Branham, mas ele estava aqui para fazer a mesma coisa que ele fez há 2000 anos atrás. Por isso que nós aprendemos que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus viesse aqui hoje, ele faria a mesma coisa que ele fez no passado, dizia o profeta. Então ali estava ele agora. Havia algo que ele deixou para esse tempo específico, algo que ele tinha que fazer através do seu corpo, que era a igreja, e era essa metade, a última metade do verso 2. Agora vamos recordar, a marca da besta, veja, a trombeta soa, o ano do jubileu, a pessoa se recusa a deixar o sistema, se recusa a deixar aquele sistema a qual ela está servindo, ao redor de um homem, aonde há uma liderança e todos têm que mandar suas ofertas para lá, mandar seus dízimos para lá, o homem que manobra e coloca pessoas chaves aonde ele deseja com sua mente política, e quem não seguir sua liderança é sumariamente excomungado, chamado de falso, chamado de ismo e assim por diante. Então a trombeta soa, o evangelho, o ano aceitável. Mas a pessoa recusa deixar o seu sistema. O que acontece? O Espírito Santo fura aquela orelha para nunca mais ouvir a palavra. Está selado até o dia da redenção, então, até o dia do julgamento, melhor dizendo. Então na mensagem de hoje tem se cumprido essa escritura, no parágrafo 27, onde ele explica que o ano aceitável é o ano do jubileu. No final do parágrafo, ele diz assim, veja, porém, se dava as costas à mensagem e se negava a ouvi-la, então note, lhe furavam a orelha com uma sovela. Isso quer dizer que atravessa a linha entre a graça e o juízo e jamais ouvirá o evangelho. Veja, você jamais progredirá, permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você se nega a ouvir o ano aceitável. Isso é uma coisa drástica, porém é uma realidade. Veja, um povo escravo, mesmo depois da morte daquele líder, a igreja continua presa a ele, tentando igualá-lo ao mensageiro para essa hora, seguindo uma cartilha que foi deixada antes que ele morresse, para que o seu sucessor, que está com a orelha furada, continuasse obedecendo o seu líder, não o Espírito Santo, o seu líder humano, mesmo depois da morte dele. Porque o sistema tem que continuar. A mensagem é a verdade, mas as pessoas que estão ao redor da mensagem estão mortas. Veja, não podem ser lideradas pelo Espírito Santo porque estão com a orelhinha furada. E sentem-se seguros, confortáveis, porque tem o controle, tem o povo na mão. E o dinheiro continua entrando, o domínio continua, a liderança continua. Isso é uma coisa dramática, drástica, doentia, enferma, triste. Que situação. Então, no parágrafo 28 continua o profeta. Veja, agora, como disse a outra parte do versículo 2, não requeria explicação ali, naquela ocasião. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Veja, então veja, lá está o profeta, com a Bíblia na mão, não conseguia localizar a escritura. E Deus traz para aquela reunião um padre. Era uma reunião dos homens de negócio do evangelho completo. Ali estava uma grande autoridade, um arcebispo de uma grande comunidade nos Estados Unidos, um padre, com uma cruz em seu pescoço. Ele se levanta e diz ao profeta, veja, ele estava profetizando, sem saber, filho, acalme-se, leia de mim a Bíblia, Deus está para fazer algo. O que está acontecendo? O Espírito Santo estava ali agora, não apenas para convencer as pessoas com palavras persuasivas, mas em demonstração do poder, a Escritura manifestada, feita carne, o dia, a hora, a mensagem. Que coisa grande, meus amados. Veja, agora, como foi possível que aquela gente não reconhecesse que era ele? Por que não puderam reconhecer que ali estava Jesus na plataforma? Veja, como lhes passou por alto? Como pôde
se lhes mostrou tão claramente? Como lhes escapou isso? Que palavras tão tremendas! Pense nisso. Hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Quem o disse? Deus mesmo. Quem ao mesmo tempo é o intérprete de sua própria palavra? Ele disse, hoje tem se cumprido essa escritura. Isso nos dias de Jesus. O verbo, a palavra, estava interpretando as escrituras. Quem estava aqui 2000 anos depois, interpretando a escritura? O mesmo verbo, o mesmo Jesus, o Filho do Homem. É por isso que o ministério do irmão Branham é tão singular. Veja, não será imitado, jamais. Então veja, o Messias, mesmo de pé ali na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia concernente a si mesmo e logo dizendo, hoje tem se cumprido essa escritura. No entanto, não o puderam captar. O mesmo hoje. Por que não puderam captar? Veja, que grande tragédia seria isso. Porém, assim sucedeu e assim tem sucedido muitas vezes. Como pode ser? Foi naturalmente, como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. Os crentes naquele dia, assim chamados, estavam aceitando a interpretação que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então Jesus, não pertencendo a nenhuma de suas sociedades ou ordens, se encontrava excomungado deles e por conseguinte não o podiam identificar com o seu grupo porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém devia haver falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece a qualquer cristão quando sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Que coisa maravilhosa! Parágrafo 30. Ele se pôs de pé ali e disse, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Quão claro e sobressaliente, e no entanto aquela gente o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete e cada escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla. Essa que é a verdade. Vamos lembrar, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Hoje esses líderes espirituais dessa nação rejeitaram a verdade dessa mensagem. O Esaú desse dia, por um prato de comida, por ofertas, por dízimos, medo de perder prestígio e, consequentemente, perderam a luz do dia. Não puderam terminar a obra e nunca terminarão, porque colocaram suas próprias interpretações, suas orelhas estão furadas. Mas o Espírito Santo está aqui para tomar a verdadeira igreja através da mensagem. Veja, e terminar a obra que ele deixou para esse tempo presente. Irmão, Deus te abençoe, medite nessa escritura e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.